como a falta de coragem das pessoas hoje fazem elas viverem a vida inteira, a vida toda no mesmo lugar. Elas não conseguem mudar, elas não conseguem realizar sonhos, elas não conseguem dar um passo em diante na vida porque elas ficam muito presas à falta de coragem. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre coisas que muitas pessoas deixam de fazer por não ter coragem. Mas por que isso acontece? Tem pessoas que elas se apegam nas coisas, se apegam ao trabalho, se apegam ao relacionamento, se apegam à faculdade, se apegam ao curso, enfim. E elas ficam com medo de dar um passo em diante. Eu vou falar aqui pra vocês, eu comecei a fazer arquitetura. E aí eu fiz ali em torno de 2 anos. E eu falava para as pessoas que eu ia terminar, na verdade eu ia desistir. Porque assim, eu comecei a fazer arquitetura e eu achei que tava tudo bem, eu achei que eu gostava. E enfim, no começo eu até gostava, mas depois eu vi que não era uma coisa que eu queria. Só que eu já estava 2 anos na faculdade e eu falava para as pessoas, não, eu vou sair, eu vou desistir. As pessoas, não faz esse erro, termina, falta pouco. Faltava mais 3 anos, né, gente, falta pouco. Então continue, e as pessoas ficavam ali na minha cabeça para eu não desistir, para eu não deixar. Só que assim, eu sabia que eu não ia exercer aquela função. Por que eu ia continuar mais 3 anos fazendo uma coisa, sendo que eu não ia trabalhar com aquilo? Eu já não tava mais bem, já não tava mais feliz. Eu já, sabe, eu sei que foram 2 anos, foram 2 anos que poderia falar, foi perdido, mas foi um aprendizado. Eu entrei, dentro desses 2 anos eu conheci pessoas legais, eu aprendi sobre um pouco da arquitetura, só que não era uma coisa que acendia no meu coração e falava, eu quero. Então, se eu não tivesse coragem, eu teria ficado nesse curso até terminar. Talvez um dia poderia exercer, mas era uma coisa que não era uma coisa que eu gostava, então talvez não ia exercer. E tá tudo bem. A minha coragem me fez sair daquilo porque eu não me sentia bem. E tá tudo bem, gente, porque foi a melhor coisa que eu fiz. Eu saí, depois eu comecei a fazer marketing e assim vai. Hoje eu trabalho com marketing? Também não, mas o marketing eu fiz tecnólogo de 2 anos. Só que eu aprendi muitas coisas, já fiz alguns trabalhos como em marketing. Hoje, se um dia aparecer uma oportunidade, eu sei o que fazer. Eu tenho essa carta na manga, eu aprendi muitas coisas, então eu sei o que fazer, sabe? Então a gente tava conversando porque tem gente que vive a vida inteira fazendo a mesma coisa, porque tem medo. Vamos supor, tem gente que trabalha 10 anos numa empresa que não se sente mais bem, que não tá mais feliz, mas que não tem coragem de sair porque se apega no salário que tem, se apega nas coisas, tem medo de sair lá fora e não encontrar algo melhor, ou de não conseguir chegar onde ela quer. Gente, isso é bobagem. Sabe por que é bobagem? O mundo ele é gigante, o mundo ele é imenso. Existem outras oportunidades, existem outras portas, existem oportunidades. Não se prenda a isso. Tem gente que vive a vida inteira, 10, 15, 20 anos em um relacionamento porque ela tem uma segurança, uma certa segurança, mas ela já não tá mais feliz. Ela já não ama mais a pessoa já não ama mais ela já não tem mais carinho, já não tem mais amor, mas ela tá ali naquele relacionamento por ter uma certa segurança, porque, vamos supor, o marido, o namorado, enfim, ajuda em casa, né, o salário é maior, então tem as despesas, ajuda com isso, aquilo. Fora outras coisas também, tem gente que tem aquela, como posso dizer, emocional, como que é? Dependência emocional da pessoa. Então, assim, eu sei que não é fácil. Já que você tá falando, você acha que é fácil? Não, eu sei que não é fácil. Mas muitas das vezes a gente precisa dar um passo adiante, senão a gente nunca vai sair do lugar. Imagina só você olhar, você viver a sua vida inteira em um relacionamento, num trabalho, num curso, enfim, em qualquer coisa que você não se sente bem, que você não se sente feliz. Aí você olha pra trás e você perdeu todo aquele tempo da sua vida. Imagina só. Foi um tempo perdido. Claro que é muito aprendizado. Eu falo que é aprendizado porque, por exemplo, eu trabalhei 8 anos numa empresa e eu saí de lá. E eu falo pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fiquei 8 anos lá, foi 8 anos assim, não vou falar que foi 8 anos perdido, tá? Mas assim, eu poderia ter feito outras coisas no meio do caminho e não fiz. Mas foram 8 anos de aprendizado, aprendi muita coisa, conheci gente, foi uma experiência maravilhosa pra minha vida, pra Angélica de hoje, pra eu olhar pra mim hoje e falar, poxa vida, quem diria eu viver tudo aquilo e hoje estou aqui. A gente carrega muitas coisas, é muita experiência, só que a gente não pode se prender muito naquilo. Eu já estava 8 anos lá, só que eu não queria mais ficar lá. Eu queria fazer outra coisa, eu queria empreender, eu queria viver outras coisas. Eu sabia que lá fora tinha outras coisas, mas eu tinha medo. Eu tinha muito medo, eu tinha essa falta de coragem também. Tanto que eu tentei sair a primeira vez, não deu certo, e depois a segunda, graças a Deus, deu certo. Porque aquela era a vontade de Deus também. Porque se não fosse da vontade de Deus, eu estaria lá até hoje. Mas assim, foi muito bom, me fez muito bem ter saído, me fez muito bem eu ter buscado outras oportunidades. E eu falo uma coisa pra vocês, se vocês confiarem em Deus, Ele não deixa você passar necessidade. Deus, Ele não deixa
Ele não, como que fala? Quando Deus é... Ai, gente, a palavra sumiu da minha cabeça. É como se Deus não te abandonasse, tá? Deus não abandona. Então eu saí com medo mesmo, mas eu tive coragem de sair. Foi com medo, foi... Na época ainda eu pagava aluguel. Olha que engraçado, é uma coisa muito louca. Mas, gente, eu não tô falando pra você fazer isso, tá? Eu tô falando que muitas coisas a gente precisa dar um passo. Eu tava assistindo um vídeo da Bárbara e ela fala sobre isso também. E ela fala que a gente precisa construir uma ponte. Antes de você fazer qualquer coisa, tá? Construa a sua ponte, construa algo lá na frente, para quando você for sair, você fala, poxa, deu certo, né? Eu saí com uma certa segurança. Mas no meu caso não foi assim, tá? Eu trabalhava lá há 8 anos e eu lembro que eu fui morar de aluguel em 2023 e aí eu tava morando de aluguel e eu pedi pra sair. Eu não tinha segurança nenhuma, gente, eu não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. Eu só pedi pra sair porque eu não queria mais, eu já não aguentava mais, eu queria sair. Então, eu fui lá e pedi pra sair, pagando aluguel, tá? Saí, vivi lá o meu seguro, fiquei um tempinho lá, foi muito bom. E aí, quando foi, faltavam 2 meses pro meu seguro acabar, eu ainda tinha um dinheiro guardado, tá? Então, assim, não é porque eu saí do serviço que gastei todo o meu dinheiro, não. Eu peguei aquele dinheiro, comprei algumas coisas que eu precisava e guardei o restante, tá? Não fui a louca de sair comprando um monte de coisa que, né, guardei um dinheiro, claro, né? Porque a gente tem que ter sabedoria nessa parte. Guardei um dinheiro e aí eu peguei e saí. Fiquei recebendo seguro quando faltava 2 meses pro meu seguro acabar. Uma outra empresa me ligou. E, na verdade, assim, eu saí mesmo, porque assim, eu já não aguentava mais e eu queria empreender. E eu queria, né, montar ali no ramo de semi-joias, só que assim, no começo estava muito legal, só que pra você montar algo, você tem que ir com constância, e eu não tive essa constância. E tanto que hoje eu não quero mais trabalhar com isso, com semi-joias, não quero ter mais loja, enfim. Eu montei uma loja online, eu vendia pra mais conhecido, familiares, amigos, mas aí não deu certo, então eu desisti. E aí eu entrei nessa empresa e eu tô lá até hoje. E assim, eu poderia ter não achado outro emprego no momento, eu poderia ter ficado desempregada e eu poderia ter que sair da casa que eu morava e voltar a morar com a minha mãe, mas pra vocês verem, Deus, ele é maravilhoso. Quando você confia, coloca nas mãos dele, ele provê, ele não nos abandona, ele não deixa faltar nada. Então assim, o vídeo de hoje eu quero te encorajar, você ter coragem de fazer aquilo que você tanto quer. Tem alguma coisa muito que você quer fazer, mas você tá sem coragem. Pensa certinho, construa sua ponte, faz o que você acha que tem que fazer e depois você sai. Seja de onde você for, seja de um relacionamento que já não tá dando mais certo, seja de um emprego que você já não aguenta mais, seja de um curso que você tá fazendo e você não faz sentido mais fazer ele, seja de qualquer coisa que for, seja de uma casa que você tá morando e você já não aguenta mais, não importa. Eu quero te encorajar a você fazer aquilo que você acha que é certo, porque você não pode viver a vida inteira fazendo uma coisa que não te faz mais feliz, que não te agrada mais, que não faz mais sentido na sua vida. Não adianta, não faz sentido, porque a gente fica com aquele remorso, aquele negócio, nossa, eu deveria ter feito. É a mesma coisa que eu tinha desistido do meu canal. Eu falei, não, é uma coisa que eu gosto. Eu vou olhar pra trás e vou ver que eu não gravei vídeo, eu não falei com as pessoas, eu não interagi, eu não tô aqui. E eu tive essa coragem de voltar. Então, um dos meus vídeos é pra encorajar você, pra te inspirar, é pra gente conversar, é uma coisa que eu gosto. E eu sinto no meu coração que eu vim nesse mundo de alguma forma para ajudar as pessoas. Como, eu não sei, mas eu sei que eu vim ajudar. Então, esse é o meu objetivo desse vídeo hoje, te encorajar a fazer o que você gosta. Um sonho, um objetivo, seja qualquer coisa. Não tenha medo. Assim, eu falo não tenha medo, mas a gente tem medo. Mas mesmo com o medo, vai por cima dele, passa por cima dele. Uma coisa que meu marido sempre me diz, quando eu vou fazer alguma coisa, quando é uma coisa que eu nunca fiz e eu falo que eu tô com medo. Aí ele diz, se você não tivesse medo, o que você faria? Né? Por exemplo, a gente vai viajar no mês que vem e aí ele quer pular lá de, não sei se é um negócio aí que ele quer pular, não é de paraquedas, é outra coisa. E eu falei que eu não quero ir. Aí ele falou assim, mas por que você não quer ir? E, sei lá, existe esse medo, né? E aí ele fala, se você não tivesse medo, o que você faria? Por exemplo, seja, que nem eu falei, qualquer coisa. Se eu não tivesse medo, o que eu faria? Se eu não tivesse medo de dirigir, eu ia lá e dirigia. Se eu não tivesse medo de andar de bicicleta, o que eu faria? Eu ia lá e andava de bicicleta. Então a gente tem que fazer certas perguntas para a gente se encorajar. E esse vídeo, o objetivo desse vídeo hoje é isso. Então, seja o que for que você esteja passando, construa a sua ponte, construa o muro, né? Para você poder ir, né? Não vai assim, simplesmente só vai. Deixa, sabe, do jeito que tá e vai. Não, a gente precisa ter sabedoria. Então, antes de tudo, peça sabedoria pra Deus. É uma coisa que eu peço muito, eu peço todos os dias. Eu pedia muito pra Deus, para que Ele me desse sabedoria, para que Ele pudesse me capacitar, para que Ele me desse discernimento para eu conseguir fazer as coisas que eu gosto.
e hoje eu estou aqui falando com vocês. Então, eu espero que esse vídeo de alguma forma chegue até você e que você tenha coragem de fazer o que é certo. Não viva o resto da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta e uma coisa que não te faz mais feliz. Não se prenda a mais isso. Viva os seus sonhos enquanto há tempo. Então, é isso. Até o próximo vídeo, pessoal.